Seja muito bem-vindo às Memórias Vivas Siqueirenses, um projeto da Secretaria de Cultura e do Governo Municipal de Siqueira Campos. Neste espaço, damos voz às histórias, talentos e memórias que constroem a identidade da nossa cidade. Hoje, estamos aqui com o Dirceu Rosa, um compositor e cantor de extrema importância para o nosso município. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês. Tá certo. Durante essa entrevista, então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória do Dirceu Rosa, entender também como ele chegou, né, a ser quem ele realmente é aqui na cidade, esse grande compositor que não só, né, compõe, mas também canta. Inclusive tem uma banda, né, Dirceu? A banda tem 42 anos, desde 83. Trata-se Apenas. apenas 42 anos. Trabalhando sem nunca ter, infelizmente, a pandemia que tivemos aí, a gente continuou fazendo algumas lives aí, fazendo alguns trabalhos ainda. E é um grupo, na verdade, de gaúcho, né? Mais voltado para a É, tradição gaúcha. é, a essência é mais a tradição gaúcha, né? Mas é uma música que é uma banda que hoje é uma banda comercial que toca praticamente de tudo um pouco, né? Mas mais direcionado aos bailes de casais e chamados bailes de terceira idade. Mas enfim, é uma banda que tem um repertório bem vasto. Que bacana. Acho que acredito eu que quase todo mundo aqui conhece Pratas do Sul, mas além disso, né, o senhor carrega aí na bagagem grandes histórias, como o senhor estava me contando, né, mais cedo, sobre as músicas do Bom Jesus que o senhor compôs, né? Sim, os trabalhos das músicas do Bom Jesus, o hino da cidade de Siqueira Campos, tem uma história bem peculiar do hino, né, de como ele foi feito. Enfim, é uma história bem longa que a população de Siqueira Campos já sabe, já conhece praticamente toda essa história. E como que foi que começou essa ideia de compor? Isso vem da família, né? E eu sou de uma descendência de músicos, de artistas, que já vem de avô, de pai, meus irmãos Jonadir Darcy, ao qual o Coral Municipal presta uma homenagem. A família que deu o nome aí do coral, Jonadir Darcy Rosa, eles foram os pioneiros na Rádio Bom Jesus. A Rádio Bom Jesus que entrou no ar em 1964, através do Frei Gabriel Ângelo. É uma história de pioneirismo mesmo que foi feito na comunicação em Siqueira Campos. E daí, através da descendência dos irmãos, a gente também deu sequência, né? E hoje meus filhos, né? Meus filhos trabalham comigo, dando sequência, os mais novos. Eu tenho um filho bem mais novo, que já é músico também, já está tocando. Então, é um de pai para filho, De geração para geração geração. para geração. Isso aí faz parte da nossa família. Que bacana. E a primeira composição sua, qual que foi? O senhor lembra? Ah, não lembro. Mas nossa, composição gravada tem mais de 100, né? Nossa, Gravadas tem mais de 100. Composição inédita deve ter bastante coisa guardada, né? E de uns tempos para cá a gente praticamente quase que não faz mais aquela produção de composição, né? Eu tenho, são 3 músicas bem direcionadas. Uma, o hino do Senhor Bom Jesus, né? Que é um trabalho que eu fiz, né? É o hino tradicional da festa do Senhor Bom Jesus, em Siqueira Campos, que a letra é de Joaquim Vicente Souza e o arranjo musical é Frei Gabriel Ângelo. E essa música esse hino chegou até a minha mão e eu fiz a produção dele. E eu gravei a primeira gravação dele em 91 e depois tem a gravação mais recente, que é a música bem tradicional, aí que toda a comunidade conhece, né? sim. Que é o hino do Senhor Bom Jesus, né?
Senhor, bom Jesus, cana verde na mão, que chegue até vós, vossa humilde oração, e assim por diante. Daí, eu tenho um hino que agora é uma das músicas que está tendo destaque, que foi composto pro Santuário São Miguel Arcanjo em Em Bandeirantes. Bandeirantes. Sim, a música também agora, a gente fez o lançamento oficial lá no Santuário do São Miguel Arcanjo, agora 25 de maio, e a música ela está sendo direcionada para ser o hino oficial do Santuário São Miguel Arcanjo também. É? E pode dar uma palhinha, sim ou não? Um anjo enviado por Deus para cuidar do menino Jesus. Na mão direita uma espada, a esquerda afaga o amor que seduz. E quando o menino nasceu, veio à terra o guardião de Deus. Do céu o anjo Miguel, arcanjo guerreiro, cuidar de Jesus e assim por diante. Olha que legal. Daí tem o refrão, né, que esses dias foi feito o lançamento lá no santuário, né, lá do São Miguel Arcanjo, né? E daí eu até me emocionei bastante. Tem um clipe na internet que eu não estou conseguindo nem cantar, né? Porque comecei a chorar, né? Antes de ver já... Não, a hora que eu comecei a cantar e a letra da música estava no telão, o pessoal começou a cantar junto, eu não entendi por que estavam cantando junto. Sim. Daí meu filho mostrou que estava passando, no telão. E todo mundo cantando junto. É uma emoção muito grande, né? Você vê o resultado de um trabalho, né? Sim. O trabalho ele nasce de uma ideia, né? E de quando você vê ele realizado, né? Então a emoção bateu forte. É gratificante É demais. gratificante. Mas é igual o hino do Bom Jesus. Eu digo porque eu vim de Curitiba, né? E já em Curitiba a gente já conhecia o hino, né? Criança ainda, eu lembro que meu pai e minha mãe traziam a gente para as festas e a gente já sabia de cor e salteado. Então é algo que fica e ficou, né? E acredito que ainda vai ficar. Porque eu me sinto, sabe, ser um privilégio de poder fazer parte dessa história, né? O hino da cidade, né? O hino da cidade que quando esse hino foi, quando chegou em minhas mãos, eu fiz a produção desse hino da cidade de Siqueira Campos no ano de 1991. Mas esse hino, ele estava composto há mais de 50 anos. A letra, Joaquim Vicente Souza, que é um marco para a cidade de Siqueira Campos, né? Joaquim Vicente Souza, a letra do hino, e a música do hino, Frei Gabriel Ângelo. Então chegou em minhas mãos a partitura original, escrito a lápis ainda, a pauta musical do que o Frei Gabriel Ângelo queria dizer musicalmente que eu li. E como eu sou um músico autodidata, eu não sei ler música, eu levei para quem sabe e a pessoa passou para mim o que estava escrito ali, as notas musicais, né? Ah, porque estava escrito em notas já. Em notas musicais. A pauta musical, né? Chamada pauta musical. Então, em cima dessa pauta, eu peguei a letra e fiz a adaptação, fiz a produção. É o hino que tem hoje aí, que as crianças cantam na escola, que é cantado nos eventos. Siqueira Campos eu canto, tua glória a Deus. Então, essa música fazia 50 anos que estava na gaveta. Nossa. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, estaria na gaveta até hoje. Ia ficar até hoje. Certo? Então, eu me sinto honrado, e tanto é que o meu nome consta, né? Consta no hino da cidade, para a posteridade, para a minha descendência de netos e bisnetos e tataranetos, vão ver lá no hino da cidade certo? Então, isso para mim,
se vale mais do que dinheiro, Com certeza, com certo? certeza. É um legado que a gente pode deixar, né? E através da cultura, porque nos mandatos passados aí, que talvez vocês não saibam, eu fui diretor de cultura 2 mandatos seguintes. Sério? E daí eu criei vários eventos que eu criei aqui na cidade, de cantata, programa Clube da Viola, eu mantive na Rádio Bom Jesus durante 10 anos, através do Departamento de Cultura. E esse são algumas coisas que a gente fez, né? Das histórias. E eu estou falando demais, né? Não, o intuito é esse mesmo. Eu estou até entusiasmada de poder escutar, né? Uma história tão importante, tem que ser mostrada mesmo. E o que te inspirou? O que te levou a falar assim, eu vou pegar um papel e vou escrever música, vou contar histórias através da melodia? O senhor até recentemente me falou que era novo ainda, 9 anos aparentemente tinha ali quando começou? Não, com 9 anos eu já estava no rádio. Já estava na rádio? Não, já. com 9 anos eu já tinha programa de rádio. Então já, ó. Eu já era locutor, com 9 anos de idade. Já era de bagagem do berço, então. Porque, como eu já estava dizendo, eu cresci nesse meio dos meus irmãos, cantando em festas, Pequenininho já acompanhava? e eu com 6 anos de idade, eu já estava junto. Eu com 6 anos de idade, com 6 anos, eu falei para mim mesmo, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero isso, é isso que eu quero. E nunca mais parei. E já foi. Aí já entrou na rádio, ficou quanto tempo daí na rádio? Junto com os irmãos, e são coisas que acontecem naturalmente. Sim. Não existe um porquê. Porquê. Quando você vê... Já está lá. Já está lá, não existe... um motivo. Não existe um motivo. O motivo está no sangue da família. Tanto é que a sequência continua, né, dos meus filhos, né? E os teus filhos hoje também todos? Meu filho mais velho, o Fernando, trabalha comigo há muitos anos, é meu cantor, né? Canta junto comigo. E daí o mais novo, que eu tenho, os mais novos agora, estão aprendendo. E assim, eu acho que a sequência é natural das coisas. E isso que é o mais importante, né? Tradição para tradição, geração para geração, não deixar morrer essa essência. Porque eu acho que, eu fico feliz com isso, porque a arte em si, a música, o teatro, o esporte, sabe? Enquanto as crianças estão envolvidas com isso aí, elas estão longe de outras coisas. É verdade. Certo? Porque no ambiente da música, da cultura em si, né? Só tem coisas boas, né? Sim, com certeza. Então, é uma maneira de... Eu fico feliz da família ter né? essa incumbência de estar fazendo isso o tempo todo, porque até os próprios da família, sabe, ficam mais envolvidos e ficam longe de coisas que não... De coisas que não agradam, que não agradam. Que não levam... E convenhamos, né, hoje em dia o mundo tá só chamando, nossa, né? Só chamando. Hoje em dia, infelizmente, né? Infelizmente, a juventude está perdendo, né? A tecnologia traz a facilidade, né? Sim. Traz sabe? Mas também traz o lado ruim, né? Exatamente. Se não souber como administrar tudo isso, conduzir, né? a gente acaba dando chance para o azar, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Então... E também vem tomando espaço, né? O senhor falou algo aí muito importante. Hoje nós estamos utilizando a tecnologia para o bem, né? Para levar essa história que muitos ainda não conheciam, ou talvez conheciam, mas por cima, né? Levando até a casa dos siqueirenses, até a casa de mais ainda, né? Municípios. Mas também hoje com a inteligência artificial está tomando espaço do homem, né? Está tomando espaço de pessoas como o senhor que já veio ali, né? O senhor de pegar o papel, a caneta, né? Eu já estou assim, né, virando a curva faz tempo, né? Mas eu tenho medo pelos mais pequenos, pelos mais novos, sabe? Porque do jeito que vai indo
Tá muito Tá rápido, né? muito rápido. Eu não sei o que vai ser daqui uns tempos, né? Se essa inteligência artificial não vai querer, não sei, eu tenho medo disso aí. Porque assim, eu imagino, né, o senhor pegar o papel, uma caneta e tirar um hino de uma cidade, né? Isso é para poucos, ou pegar o papel e a caneta e tirar o hino do Bom Jesus, que é referência até hoje. E é assim, hoje muitas vezes a gente pega o celular, joga 3, 4 palavrinhas na internet, está um texto pronto, né? Então, e isso é muito importante o que o senhor Só que não disse. tem a vida, né? Não tem aquela memória, aquela Não, história, não tem esse brilho no olho, né, que não só tem. quem está aqui perto Não, está não tem. vendo, Não, não tem. esse Não brilho no olho tem. de contar essa história, né? Ó, para quem conhece as músicas do Bom Jesus, ou para quem está vendo essa matéria, pesquise, nas músicas do Senhor Bom Jesus, existe uma música chamada Zé Romeiro. Conheço. Conhece Zé Romeiro? Até faço uma brincadeira que já está chegando essa época de agosto, o pessoal já começa, Romero vem, Romero vai. Não, essa é o Romeiro Essa é vem e o outra? Romeiro vai. É outra, então? É outra. O Zé Romeiro, eu já vou chegar, você vai entender qual música que é. O Zé Romeiro, você falou dessa coisa de tirar do papel, foi entregue a mim uma poesia que foi deixada aos pés do Bom Jesus, uma poesia bem longa, e daí me entregaram, quando eu estava produzindo essas músicas, esse disco, né? Esse CD pro senhor, pro senhor Bom Jesus, vamos dizer assim. Daí o Frei Ivo chegou em mim e falou: Dirceu, essa aqui, ó, foi deixada aos pés do Bom Jesus, essa poesia. Veja se dá para se aproveitar alguma coisa. Daí eu peguei aquilo ali, eu achei um encanto tão grande daquilo ali. Daí eu peguei aquilo ali, comecei a trabalhar. E autor desconhecido, quem deixou não assinou. Não assinou. Não assinou. Nem da onde veio. Nada, é uma incógnita. Daí eu transformei ela numa música. E tanto é que no CD está lá escrito autor desconhecido. Por que não? É lá onde vai o nome do compositor, tá escrito autor desconhecido. E coloquei entre parênteses, poesia deixada aos pés do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Daí está lá, arranjo e musical e Dirceu Rosa. O senhor não que quis é nem o colocar Zé Romeiro ouve a voz do Bom Jesus, o devoto obedece o que ele diz, sem mudar o coração não se é feliz, nem adianta a romaria ao Bom Jesus. Sim. Então, isso foi deixado jogado nos pés do Bom Jesus e pelas minhas mãos transformou essa música. E foi uma poesia e o senhor fez o arranjo. E está sendo usado aí, né? Quantos anos já, né? Isso que chegou em minhas mãos em 91. Olha, eu nem pensava em nascer ainda. Você estava só nos planos ainda. Não, talvez nem nos planos ainda. Então. Que bacana. E como que a família encara isso, assim, contigo? Já acostumaram ou ainda fica com os brilhos nos olhos? Natural, né? Porque é algo que é gratificante para eles. Imagina, por exemplo, nos seus filhos. Eu sou filho do Dirceu Rosa. Sim. Os mais novos não tem, assim, muita... Os mais velhos, né? Que na verdade eu sou pai de 5 filhos. Eu tenho 2 filhos, os mais velhos do primeiro casamento, que é o Fernando e a Tatiane. O Fernando trabalha comigo, o Fernando tem 44 anos, a Tatiane tem 39. E depois eu tenho a Vitória, uma menina com 15 anos. E depois eu casei de novo e eu tenho 2 meninos agora. Desse último casamento, tenho o Dirceu, que tem o mesmo nome meu, que está com 13 anos. Nossa. Que a mãe fez homenagem, porque ele nasceu no mesmo dia do meu aniversário, né? Capaz. Então vem o Dirceuzinho aí. Lá em casa é o Dirceuzinho. E tem o mais novo, que está com 8, que esse é músico nato, 8 anos, o João Miguel. Esse não pode ver microfone. Capaz, já seguiu. Ele sobe no palco comigo, ele passa com 8 anos, ele passa a mão no microfone, ele fala: oi, tudo bem com vocês? Eu sou o João Miguel, e assim por diante.
que a minha mulher, o sobrenome da família dela é Smitek. Ela é neta de tcheco. Olha, O vô dela, no caso, o bisavô dos meus meninos, veio da Tchecoslováquia com 14 anos, nossa. fugido da guerra. E daí o João Miguel esse dia falou, pai, quando eu crescer, eu quero ir lá na Tchecoslováquia conhecer o lugar onde nasceu o meu bisavô. Ele falou isso. Com 8 Com anos de idade. 8 anos. Ele falou isso. Olha, Sabe? Então, já tem essa sede. é Mas Deus. também, né, filho de peixe, né? Mas Peixinho é com... não é a tecnologia, né? Eles são muito avançados, né? Também. Eu sou o verdadeiro pai coruja. Eu fui pai, viu, gente? Vocês que estão aí no bastidor também. Eu fui pai aos 60 anos. Aos 59 para 60 anos. Então, eu tenho a grata satisfação de ser pai avô. Porque quando eu fui pai dos meus mais velhos, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Mais formada. Eu enxergava, a vida era totalmente diferente. Hoje, por exemplo, né, que nem eu fico feliz, eu vibro com eles, com uma nota boa que eles tiram na escola, né? Sim. Certo? E os dois são muito bons de estudo. O mais velho, o Dirceu, quando teve a nota Paraná, que ele estava lá na Salcedo, ele foi o aluno mais bem colocado do município. Olha. Na nota Paraná. Ganhou medalha e tudo. E é difícil? Mas agora o outro também foi campeão da nota Paraná também ontem. Chegou em casa com medalha no peito, mais novo, o João. Um jogando no outro. Certo? E o mais velho Dirceu hoje, ele está no colégio militar, né? E daí ele teve um concurso aí do estado, ele passou em primeiro lugar no colégio inteiro. Aí daí ele passou a primeira etapa. Daí em agosto vai ter outra prova. Falou, pai, se eu passar nessa outra prova, o prêmio é uma viagem de uma semana em Foz do Iguaçu. Ele vai passar. Ele está lutando para isso. Vai. Ele tira 10 de ponta a ponta, sabe? Ele tirou um 9,4 em português, ele ficou louco da vida de bravo. Chorou. Ele não gostou. Não aceita. Mas que bom, isso vem de uma tradição e de um pulso firme, porque hoje parece que muitos não se importam também, né? Porque ali o Google responde tudo, tem tudo na ponta da caneta, né? Eles têm, sabe, eu começo a falar dos meus filhos, eu me empolgo. Eles têm, assim, e claro que isso também por causa muito da internet, né? Eles estão em cima, né? Pesquisando, né? Sim, também. É como eu disse, ajuda, dependendo, ontem, atrapalha. Né, ontem, o mais novo, o João Miguel, né? O mais novo, ontem, na hora da janta, que aconteceu aquela tragédia daquela menina lá, né? Na Indonésia, né? No vulcão, que a mãe queria saber o que era vulcão, o João Miguel deu uma aula para na mesa ontem à noite. Rapaz. Mãe, o vulcão é onde a terra respira, é onde sai a temperatura. Eu fiquei vendo aquilo ali, ele mostrou isso. Daí, não se contentou, ele pegou o celular e falou, mãe, é isso aqui, ó. E foi mostrar. Foi mostrar. Certo. Então, no meu tempo, meu Deus do céu, isso aí... Tinha que pegar os livros, mas, né? Nem enciclopédia, nem existia. Se conseguisse encontrar uma fotinha ali num livro, já era. Então, vocês perceberam, o pessoal que está vendo esse trabalho, esse vídeo, que eu sou um velho babão, né? Não, mas tem que ser. Pelos filhos. Ainda mais com umas bênçãos assim, né? Então. E tem, assim, né, Dirceu, você que compôs e já tem inúmeras composições aí, somam mais de quantas, mais ou menos, composições feitas? Não, gravadas mais de 100, né? Mais de 100 gravadas. Gravadas. Agora, no total, nossa, deve ter 50, 80 guardada lá em casa, né? Ainda na gaveta. Porque existe muita coisa começada, né? Coisa que... Porque a música de verdade, tem música que nasce em 10 minutos. E eu tenho música lá que faz 30 anos que eu não consegui terminar ainda. Não termina. Não. E tem alguma preferida? Você fala assim, essa aqui é a que eu mais gosto. Tem várias, mas uma das mais preferidas é
é o do gaúcho siqueirense, né? Que todo mundo conhece também aí, que é uma música que eu retrato a nossa cidade, né, de Siqueira Campos, né? Das nossas coisas, das nossas tradições, né? E é uma música que nasceu por causa de uma brincadeira, né? Que tudo tem um porquê, né? Que ela, lá nos anos de 1983, foi quando começou o Pratas do Sul, e a gente ia tocar baile aqui no Clube Pindorama, e tinha uma pessoa, um senhor, que eu não vou dizer o nome, mas ele está aí até hoje. Ele falava assim, gaúcho siqueirense. Aí, ó, nasceu ali, ó, né? Pé vermelho, bairro da Farturinha, vestindo bombacha, andando de bota, gaúcho siqueirense. Eu fiquei com aquele negócio, né? Na cabeça. Ficou pensando. Falei, pois eu vou fazer uma música disso aí. Vai virar ainda música. E virou. E é uma das mais tradicionais. Em Tá aí o vez de terminar em Fernando. pizza, Tá aí o Fernando que tá aí, né, Fernando? Você sabe disso que eu tô falando? gaúcho siqueirense. Sou filho do Paraná, desta terra hospitaleira, nascido em Siqueira Campos, a tal colônia mineira. Sou do norte pioneiro, do rincão paranaense. Gosto de um bom chimarrão e da cultura rio-grandense. Orgulho quando me chamam de gaúcho siqueirense. Olha aí, tá vendo? Errei no dia, eu podia ter trazido meu chimarrão. Viu? Essa música, muitos, e não todos, mas muitos e muitos siqueirenses que moram fora de Siqueira Campos têm essa música. Ou num disco, ou numa fita, Sim. ou num CD. Inclusive, depois eu vou mandar pro meu pai, porque meu pai, ele é gaúcho também de Siqueira. É. Ele é gaúcho de Siqueira. Ele até brinca, que quando o pessoal pergunta, é mais ou menos nessa tradição que o senhor falou das brincadeirinhas, que sempre tem com gaúcho, né? Aí com ele eles falam assim, você é gaúcho? Sim, sou do Rio Grande. Do Rio Grande ali, de Tomazina, tem aquele Rio da Cinza, é o Rio Grande. Então. Para descontrair, mas ele gosta muito. Pois é, daí eu fiz o começo da música. Uhum. E já que eu sou gaúcho siqueirense, eu tenho que dizer o que tem na minha terra, né? Sim. Em nosso clube Pindorama. Que era... Tem bailes de tradição. Muito. Gente de prenda bonita, arrastando o pé no chão. A chiruzada dançando na maior animação. Eita que fandango bueno, que se dá no meu rincão. E a canha. Você sabe o que é canha? Pinga. É a pinga. E a pinga, sabe o que é fontanelle? Já ouvi falar, uma marca. A famosa, né? Fita cana. A fita cana. Isso. E a canha do Fontanelli corre solta no salão. Então já prestei homenagem ao clube e por Fontanelli. E a fita cana era coisa que era levada daqui para Curitiba, porque lá não tinha. Aí quando meu pai vinha para cá, ele levava e falava, meu Deus, então, se para a gente na estrada. Daí continua as homenagens que a música faz. Domingo tem carreirada, tem churrasco e muita china, lá na hípica siqueirense, Aguinaldo Pereira Lima. Siqueira Campos teve uma hípica, sabe o que é hípica? Onde tem carreira de cavalo, certo? E ao mesmo tempo, o nome dessa hípica era Aguinaldo Pereira Lima, que foi por uns 3 ou 4 mandatos deputado estadual, filho de Siqueira Campos. Foi o primeiro nome estadual de Siqueira Campos, Aguinaldo Pereira Lima, que daí a hípica tinha o nome dele. É só também perguntar para os mais velhos quem foi Aguinaldo Pereira Lima. Daí, a música termina falando do CTG, o Porteira Aberta, certo? Que também tem o seu legado, a sua história. Daí vem, gente da minha terra que criou o Bola Boi. O Bola Boi foi um evento que foi inventado em Siqueira Campos, que tinha um futebol
com 22 jogadores, e os bois soltos no campo, boi brabo junto. Tipo tourada, assim, só que com bola no meio. O cara dibrava Meu, o jogador. O cara dibrava o jogador adversário e tinha que correr do boi também. Foi a única vez que Siqueira Campos foi matéria no Fantástico. mas também, Sabia disso? imagina. Hoje E o nem senhor não tanto. tinha coragem de entrar no meio dos boi Não, também? eu não. Mas eu cantei, eu fiz. O show O da show festa da foi eu que fiz. festa. Certo? E quem inventou esse bola boi está aí, para contar a história, entre tantos, o grande presidente do Clube Pindorama na época, do time do Pindorama, Luiz Teobaldo Proença Ribeiro, Fico, que é o idealizador desse bola boi. Tudo isso está na música. É um Tá verso da música. retratado. Tá. E daí, já que é o gaúcho siqueirense, para fechar a música, o que tem que fazer homenagem a quem? Quando chega o mês de agosto, a maior festa da região. Bom Jesus da Cana Verde, nós pedimos proteção. Em minha prece agradeço a amizade dessa gente, que sempre incentivaram para seguirmos em frente. Obrigado, meus amigos gauchada siqueirense. Que Então, legal. por isso que essa música tornou-se, desde 80, nos bailes, nos eventos que eu ando na região aí que eu faço, se não tocar, já começam a pedir. É referência. É referência. Que legal. Então, essa é uma das preferidas, né? Porque ela tem, além de ter essa, assim, como diz, sem querer, ela começou de uma brincadeira, né? De uma brincadeira que fizeram comigo, e eu usei isso a meu favor. Como se fosse um bullying, vamos falar assim, né? Exatamente, certo. Como se fosse Usou um do bullying. bullying para o sucesso. Daí eu usei isso a meu favor. Sim, tá certo. E referência aí onde que E chegou. essa pessoa que fazia isso comigo está aí até hoje, eu nunca falei para ele. Falei, olha, você é responsável. Mas será que ele sabe? Não sabe, não sabe. Será que não? Não sabe, eu acho que não. Mas não tem rivalidade, Não, só não, não, tranquilo. não. Pelo contrário, eu agradeço. Ainda agradece pelo Claro, sucesso, né? claro, agradeço, porque se Tá ele não tivesse feito esse bullying, como você disse comigo, isso não teria Não acontecido. teria acontecido. Que bacana. Bom, Certo. Dirceu, a gente já está caminhando aí para os finais, mas eu queria pedir assim, né, como voz da experiência, um conselho que você dá assim para finalizar essa entrevista para quem está começando agora, não só para quem está, né, querendo compor, mas também para quem quer cantar. O que conselho que você daria, principalmente para os jovens, né, ou até para quem já está aí na trilha, como voz da experiência? A voz da experiência que eu digo para quem está começando na carreira artística, ou não na carreira artística, valorize a tua família. Para quem tem, valorize teu pai e tua mãe, respeite os mais velhos, o teu pai e a tua mãe, mesmo que às vezes você ache que o teu pai é meio bobo, mas ele é muito mais inteligente que você pode ter certeza. E a música, dizem, e eu acredito, que a música foi inventada pelos anjos, porque é uma coisa tão sublime. A música ela tem o poder de emocionar as pessoas. Então, ela é uma coisa de Deus. A música, ela tem o poder de te fazer rir, ela tem o poder de te fazer chorar, certo? Eu costumo dizer, desde o homem mais brabo, mais valente, mais poderoso, ele escuta uma música, ele chora que nem criança. Aquela música retrata um amor perdido, uma saudade do tempo dele de criança, da infância, alguma coisa. Então, esse é o poder da música, certo? A música tem o poder, quando ela é direcionada, feita para Deus, em louvor, ela tem o poder de entrar dentro do coração das pessoas e deixar você mais perto de Deus, deixar você Íntimo. mais íntimo, o coração mais mole.
a perdoar, sabe? Às vezes alguma coisinha pequenininha que está te magoando, porque o perdão, ele faz tão bem para a pessoa que é perdoada, mas ele faz muito mais bem para você que dá o perdão. Porque quem tem alguma coisa que machuca o teu coração, certo? Através da música, você consegue fazer isso. Isso é o que eu penso. Não quer dizer que isso é o que você pensa, mas é o que eu penso. E eu concordo. É, Bom, Dirceu, então finalizamos aqui essa entrevista. Eu gostaria de te agradecer, né, em nome de todos os siqueirenses, em nome aqui da Secretaria de Cultura, do Departamento, eh, pelo senhor ceder o seu tempo para contar a sua que isso, é um história, prazer. né? Peço desculpas por a gente não conseguir estender mais, Não, porque, não, ixi. inclusive, eu fiquei muito curiosa para saber ainda mais, Não, né? mas eu Agradeço por estamos ter. aí, a gente está caminhando junto aí, tem vários projetos aí para ser feito através do secretário, do Flávio, sabe, que é parceirão da gente. Inclusive, eu quero dizer aqui de público o trabalho que o Flávio tem feito em prol da cultura de Siqueira Campos. Ele mesmo diz que é muito pouco, mas é o pouco que nunca foi feito. Eu mesmo tive dentro dessa pasta, há uns mandatos atrás, eu fiquei por 8 anos dentro da Secretaria da Cultura, em mandato passado, e não consegui fazer 1% do que está sendo feito agora. Então, mesmo que ele ache que é pouco, viu, Flávio? Mesmo que você ache que é pouco, isso que eu estou falando aqui, você sabe que é a minha opinião, já falei para ele várias vezes. É o pouco que ele acha que está sendo pouco, mas não é pouco, é bastante, é o pouco que nunca foi feito. Então, com certeza, vários, vários eventos ainda vão vir por aí, se Deus quiser, e quando precisar de mim, eu estou junto. Amém. Nós que agradecemos Amém. por essa história maravilhosa. E é isso, agradeço mesmo de coração por compartilhar esse momento com a gente. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje, né? Eu ainda tão nova, aprendendo muito com Que a voz da isso, experiência também. que isso. E é isso, finalizamos aqui mais uma edição das nossas Memórias Vivas Siqueirenses. Eu agradeço novamente à Secretaria de Cultura, aqui também o Governo Municipal de Siqueira Campos, aos nossos bastidores, ao nosso diretor de cultura, ao nosso chefe, também o nosso secretário Flávio Melo. E fiquem ligadinhos que tem mais por aí.